Oi, pessoal! Vamos trabalhar em mais alguns problemas agora envolvendo pilhas. Então, essas questões eu tirei do livro, são questões bem simples que vão ajudar você a entender aí qualquer problema envolvendo pilhas. A primeira questão é a questão 10, que está na página 102, mas vocês podem acompanhar o enunciado aqui, tá? Ele traz apenas o esquema da pilha e considerando essa pilha, né, com dois eletrodos, sendo um de zinco e um de cobre, né, já desenhada com os potenciais aqui já descritos, né, você não precisa consultá-los em nenhuma tabela, ele pergunta, faz algumas perguntas que eu vou ler aqui agora, que é qual é a reação global, qual polo acontece a oxidação, qual metal que vai sofrer desgaste, e qual é o sentido da corrente. São questões triviais aí para qualquer pilha, as questões básicas. Então, você entendendo o funcionamento dessa pilha, desvendando aí qual eletrodo que oxida e qual que reduz, você vai responder todas essas questões, certo? Então, seguindo, ele deu aí os potenciais de redução. Como eu sei que é o de redução? Olha aqui essa barra, eu tenho aqui o cobre mais, ou o cobre 2+, eu posso escrever das duas formas, é a mesma coisa, indo, né, seguindo para cobre 0, ou cobre nada, se não tem nada aqui é o 0. Então, cobre 2+, indo para cobre 0. Eu tenho o NOx indo de 2+ para 0, ou seja, o NOx, né, diminuindo ou ganhando 2 elétrons, 2 cargas negativas. Quem ganha elétron acontece o quê? Reduz. Então, eu tenho aqui o potencial de redução. Potencial de redução do cobre e o potencial de redução do zinco, porque eu também estou vendo aqui o zinco 2+ indo para zinco 0. E esse é o potencial de redução do zinco. Se ele não me diz se é potencial de oxidação ou redução, eu consigo aí desvendar a partir desse símbolo aí, dessa nomenclatura que ele usa, tá? Então, eu tenho aí o par redox, mostrando indo de 2+ para 0, então, do mais oxidado para o reduzido, então é o potencial de redução do zinco, o potencial de redução do cobre. Com esses valores, né, então, se são os potenciais de redução, qual é o maior, que tem o maior potencial de redução, ou seja, qual vai ser o eletrodo que vai reduzir, né? Entre menos 0,76 e mais 0,34, o maior potencial de redução é o do cobre. 0,34 positivo é maior que 0,76 negativo. Então, o eletrodo que vai reduzir ou sofrer redução é o eletrodo do cobre. Então, já sabemos aqui, se o cobre vai reduzir, por consequência, né, nesse par aqui, nós temos que o zinco será o eletrodo oxidado. E vamos lembrar, aquele truquinho sempre vai funcionar, consoante com consoante, vogal com vogal. Se o cobre é o que vai reduzir, ele é o catodo, R com C, consoante com consoante. Se o zinco é o que vai oxidar, ele é o anodo, vogal com vogal, certo? Já nomeamos aqui na nossa célula. O zinco é o anodo, o cobre é o catodo. E vamos também dar nome aos polos, né? Quem identificar esses polos, né? O catodo é sempre o polo positivo, o anodo é o polo negativo para pilhas, tá? Não se esqueçam que para eletrólise isso muda, mas para pilhas o polo positivo é do catodo, o polo negativo para a pilha é o anodo. Então já temos aí também a identificação dos polos, certo? Outra coisa, né? Se o cobre reduz, né? Se ele reduz, né, o catodo, ele ganha massa. E o zinco oxida, é o eletrodo que vai ser degradado, então ele vai perder massa, é o que vai ser oxidado. O que oxida, perde massa, vai ser degradado. Então, ele vai ser corroído aí durante o nosso processo, enquanto o cobre vai ficar mais gordinho, mais parrudo, vai ganhar massa durante o processo. O catodo, quem sofre redução, aumenta a massa. Quem sofre oxidação, fica mais fininho. E os elétrons? Quem está ficando mais fininho está doando elétrons, está mandando elétrons lá para o catodo. Então, os elétrons estão indo do polo negativo para o polo positivo, ou do anodo para o catodo, nessa pilha aqui, tá? Tudo isso por quê? Porque a gente já determinou quem oxida e quem reduz.
Determinando isso, a gente já responde quase tudo da pilha. Então, vejam como é importante aí dominar essa questão aí dos potenciais de redução ou de oxidação. E aí ele pergunta, essa é a questão mais difícil aí desse exercício. Qual é a reação global para essa pilha? Então, para fazer a reação, para descobrir, né, determinar a reação global para qualquer pilha, nós precisamos da equação do anodo e a do cátodo. Somando as duas, nós vamos ter a equação global. Então, qual é a equação do anodo? É a equação de oxidação do zinco. Então, o zinco metálico indo para zinco 2 mais por mais 2 elétrons. O zinco metálico perdendo 2 elétrons. Essa é a equação de oxidação do zinco, né? E o cátodo é a redução do cobre. O cobre, né, indo de 2 mais para cobre zero. Para ele ir de 2 mais para cobre zero, ele precisa ganhar 2 elétrons. E aí, antes de somar, a primeira coisa que eu faço é conferir esses elétrons. Eles estão aqui em mesma quantidade? Eu consigo cancelar os dois aqui na equação? Porque na equação global eu não quero elétrons, certo? Então, só voltando aqui, o anodo. O zinco está virando zinco 2+, está perdendo elétrons, né? Então, e o cobre está de cobre 2+, indo para cobre metálico. Essas equações aqui estão representando certinho. E na equação global, nós cortamos os elétrons, já estão em quantidade certa, somando cobre 2+, mais zinco 0, dando cobre 0, mais zinco 2+. Essa é a equação global. Eu só somei a equação do anodo e o cátodo após cortar aí os 2 elétrons. Não precisei fazer nenhuma operação com essas semi-reações. A segunda questão é, qual é o polo que ocorre a oxidação? A oxidação acontece no anodo. E quando ele pergunta o polo, ele quer saber se é o polo positivo ou negativo. Então, lembrando, o anodo é onde ocorre a oxidação, vogal com vogal, não se esqueçam. No anodo acontece essa reação aí, que é a oxidação do zinco, e ele é o polo negativo, tá certo? Então, é o polo negativo. E o item C, qual metal que vai sofrer desgaste? Então, o que quer dizer de desgaste? A corrosão. Qual vai ser o metal que vai ser corroído? Zinco ou cobre? Então, já na ilustração está dizendo aí, quando a gente determinou que o anodo é o zinco, né, que é o que vai sofrer oxidação, sim, é o zinco que vai sofrer o desgaste, por ser o metal a ser oxidado. E aí, por fim, ele pergunta qual o sentido da corrente. Então, o sentido da corrente é o sentido dos elétrons. Lembre-se que a corrente elétrica são os elétrons em movimento. Então, os elétrons estão indo do anodo para o cátodo ou do polo negativo para o polo positivo. E assim, encerramos aqui essa questão. Até mais!